Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao nosso canal no YouTube. Professor Eric Selmeirão aqui do Clube do Concurseiro para mais uma aula. Hoje uma aula especial, uma aula alusiva, preparatória para o próximo concurso da Brigada Militar. A Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, que você já sabe, por uma questão histórico-cultural, tem esta nomenclatura de Brigada Militar. Então quem é de outro estado pode não estar tão acostumado, porque aqui no Rio Grande do Sul é o único estado, salvo engano, que tem uma nomenclatura diferente de Polícia Militar, mas é a mesma coisa, tá bom? Então hoje eu separei aqui pra gente um simulado, nada mais é do que uma aula de resolução de questões de direito constitucional, ok? Hoje nós vamos trabalhar questões da banca Fundatec, que expectativa de ser novamente a banca do próximo concurso 2025 da Brigada Militar, e a gente vai trabalhar com questões no estilo desta banca, ok? Então, deixa eu compartilhar os slides aqui contigo para que a gente possa iniciar aqui as nossas atividades, tá? E hoje nós vamos trabalhar direito constitucional, mais especificamente o tópico direitos e garantias individuais, tá? Ou a gente pode, fundamentais, a gente pode chamar também direitos e deveres, porque a gente vai trabalhar especificamente o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Aí fica mais certinho, tá? Porque existe um bloco que a gente chama de direitos e garantias fundamentais, que envolve não só o estudo do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição, mas, e depois a gente tem dentro disso o estudo do artigo 5º, que apresenta 79 incisos, e aí sim vocês têm os direitos e deveres individuais e também enquanto coletividade, tá? Então é basicamente isso que nós vamos trabalhar hoje, questões com base no artigo 5º e nos seus incisos. São 79 incisos e 4 parágrafos que são aí os responsáveis por compor toda a estrutura do artigo 5º, talvez um dos artigos, se não um dos mais importantes da nossa legislação, tá bom? Esse artigo, esse tópico, né, caiu no último concurso da Brigada Militar, deverá se repetir, faz sentido, e é um tópico presente em todos os concursos, tá bom? Também, antes da gente começar, enquanto o pessoal aí vai se organizando, quero te dizer que nós estamos com as matrículas abertas para o nosso grupo de estudos Elite Brigada Militar, que funciona dentro do nosso Clube do Concurseiro. O Clube do Concurseiro hoje é uma plataforma multidisciplinar, onde tu tem conteúdo básico para os principais concursos do país. Lá tu vai encontrar constitucional, administrativo, legislações especiais, tu vai ter português, tu vai ter matemática, raciocínio lógico, informática e uma série de outros conteúdos, tanto em vídeo como PDF, tá bom? Então, se tu quiser conhecer, aproveitar o valor promocional que nós temos de apenas R$ 397, tu pode tocar no link que está na descrição, abaixo do título desta aula de resolução de questões. Vai lá, conhece. Também abaixo da descrição tem um link que te encaminha direto para o WhatsApp para te falar com alguém do nosso time e a gente te explica tudo como funciona o nosso grupo, caso lá na página fique alguma dúvida, tá bom? Extremamente importante, acessível e que tu tenha um acompanhamento direcionado para esse próximo concurso, vai valer muito a pena, tá bom? Vamos trabalhar? Chega então de conversa, bora trabalhar. Depois quem quiser falar sobre o grupo de estudos Elite, pode deixar um comentário ou pode me chamar aí em alguma rede social que a gente troca uma ideia. Gente, fiz questão de tirar print do site Que Concursos, vamos dar os devidos créditos, é bacana. A gente filtrou lá no Que Concursos questões desses tópicos que eu queria trabalhar nesse simulado, tá? Então tirei o print aqui até para agilizar o nosso trabalho aqui, para que vocês possam ver realmente que são questões de um site especializado nisso e que são da banca Fundatec, que foi organizadora do último concurso da Brigada Militar e de tantos outros assim dessa natureza, tá? Então você pode perceber que a gente vai basear hoje a nossa preparação, nosso estudo nisso, tá bem? Vamos lá. Então a primeira questão, 2023, Fundatec,
Prefeitura São João da Ortiga, tá? 2023. Então nós temos questões de todos os níveis aqui, tá? Peguei questões que para alguns vai ser a maior barbada do mundo, a maior obviedade, mas para quem está começando agora, para quem nunca teve acesso a isso, e eu tenho várias pessoas que me seguem que estão começando do zero, já pode gerar um pouquinho de dificuldade, já pode ser uma questãozinha que pode aí fazer a diferença. Então a gente vai passar por vários níveis de questões e por vários estilos de questões da Banca Fundatec para vocês já irem calibrando, já irem sentindo, tá? A maioria delas nível médio, fiz questão de pegar no mesmo nivelamento do concurso da Brigada, tá bom? De acordo aqui com o texto da Constituição Federal, é incorreto afirmar que, primeira coisa, sempre gosto de chamar a Banca Fundatec, chamar atenção, a Banca Fundatec, ela sempre que dá um comando para que tu marque a alternativa errada, para que tu marque a incorreta, ela vai colocar em caixa alta, então ela já facilita a tua vida. E por que existe esse tipo de questão? Eu acredito fortemente que seja pelo seguinte sentido, pelo seguinte motivo. Quando tu estuda para concurso, tu vai direcionando a tua cabeça para resolver um problema, concorda? E aí a banca vem e ela faz o reverso. Ela, ao invés de te pedir para te resolver o problema, encontrando a alternativa certa, ela pede para ti marcar a alternativa errada. Olha só que malandragem da banca, né? Então fica atento sempre aos comandos. Eu gosto de ir ticando, gosto aqui de fazer um círculo, um quadrado, um retângulo, enfim, dá teu jeito, sinaliza para que tu não seja aí pego no erro, tá? Então, de acordo com o texto da Constituição, é incorreto, é errado dizer o quê? A letra A fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Galera, isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo, não é a alternativa que nós vamos marcar. Isso aqui tu tem lá no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. É exatamente isso, a manifestação do pensamento, basicamente o direito de opinião, é livre, ok? O que é proibido? É proibido, vedado é proibido, tá? É proibido anonimato, ou seja, quando tu for dar a tua opinião, quando tu for manifestar o teu pensamento político, filosófico, enfim, seja lá o que for, tu pode fazer, mas tem que fazer isso às claras, tem que fazer de cara limpa, ok? Tem que dar o teu nome, teu CPF, deixar bem direcionado que partiu de ti aquela opinião, até porque o artigo da sequência, né, o inciso da sequência, que é o 5, ele fala que se tu extrapolar da tua manifestação do pensamento, seja tu cometer um crime durante essa manifestação, tu violar o direito de uma outra pessoa, tu extrapolar dele, tu vai ter que, poderá, né, responder por isso e poderá configurar algum tipo de indenização, ok? Então a manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o anonimato, por enquanto aqui está certo. Letra B. Ninguém poderá ser compelido, compelido é obrigado, tá? Forçado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Isso aqui está certo, tá? Ninguém é obrigado a se associar e ninguém pode ser, quando sócio, forçado a permanecer sócio, forçado a continuar associado, tá? Numa associação de classe, alguma coisa nesse sentido. Quem é que fala isso, professor? Tudo artigo 5º, tá? As nossas questões hoje são todas sobre o artigo 5º, então só vai mudando os incisos, que são os numerais em romanos. Aí aqui a letra B, isso aqui tá certo, e o fundamento é artigo 5º, inciso 20 da nossa Constituição. Tá bom? A letra C fala que é garantido o direito de propriedade. Perfeito, perfeito. Direito à propriedade é garantido, tá? Isso aqui está no caput do artigo 5º, que tem a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. É um dos grandes direitos. Depois, lá no inciso 22 da Constituição, ela fala novamente isso, que é garantido o direito de propriedade. Tudo bem? A letra D fala que a propriedade atenderá à sua função social. Perfeito. A propriedade, quem fala isso depois é o inciso
23, é logo na sequência, diz que a propriedade que não atender a sua função social, e aí tem umas regras de função social que não cabe agora, lá no curso completo a gente fala bastante sobre isso, se ela não for produtiva, tem uma série de detalhes, por exemplo, pode acontecer a desapropriação dessa propriedade, ok? Mas ela, via de regra, tem que atender a sua função social. Isso aqui tá certo, ok? E a letra E diz que homens e mulheres são desiguais em direitos e obrigações. Tá óbvio, né, que o errinho tá aqui. Pelo contrário, é o artigo 5º, inciso 1 da Constituição, já fala logo de cara que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Então, como nós temos que marcar a errada é a letra E. Perfeito? Só para aquecer. Aqueceu aí? Soltou a mão? Achou bem os fundamentos? Fez as tuas anotações? Lembrando que quando tu se tornar membro do grupo de estudos Elite, esses slides aqui, tudo prontinho, para te não perder tempo, já vai estar tudo na plataforma, ok? Os meus alunos têm vantagem, né? Para ser aluno, deixa eu só travar a câmera aqui, para ser aluno tem que ter vantagem, e a vantagem é ter o materialzinho todo pronto, mastigadinho, já te dou tudo certinho dentro da plataforma, as apostilas, tudo direcionadinho, tudo bonitinho. Aqui tá gratuito, óbvio, aproveita, mas aí tu vai ter que anotar, vai ter que se esforçar um pouquinho, né? Vai ter que se esforçar um pouquinho mais do que os alunos. Então, se tu quer ficar na boa, quer te preocupar só de estudar, toca no link abaixo e aí entra pro grupo de estudos Elite. Beleza? Aí tá o fundamento de cada uma das alternativas, já expliquei todos eles, fica aí pro material da galera do grupo Elite. Vamos lá, vamos avançar, questão 2, né? Questão número 2, mais uma vez uma questão da banca Fundatec, Câmara de Agudo, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e aí ela fala o seguinte: a Constituição Federal do Brasil estabelece que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que haja previsão legislativa. Tal conceito expressa o princípio da... Olha só que interessante, muito interessante essa questão aqui, ok? Porque ela é uma questão que aparentemente vem e copia um inciso da Constituição, novamente uma questão de artigo 5º da nossa Constituição, e aí ela vem e diz para a gente que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que haja previsão legislativa. Sem que haja previsão legislativa. Então, na realidade, quando a questão coloca isso, ela está dizendo o seguinte, que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí nós temos claramente, tranquilamente, o nosso princípio da legalidade. Nosso princípio da legalidade que tu tem no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Lá no início do artigo 5º, clássico princípio da legalidade, ok? O princípio da legalidade, ele basicamente diz que as pessoas, elas podem fazer tudo que a lei não proíbe. E elas não podem fazer aquilo que a lei veda, aquilo que a lei proíbe. Ok? Se tu for meu aluno, minha aluna do grupo de estudos Elite, tu entrar lá na plataforma Clube do Concurseiro, no curso de Constitucional e entrar lá na análise de cada um dos incisos que nós temos lá dentro, eu te explico, vou te dar um resuminho aqui, tá? Para te não ficar tão sem nada. Lá dentro tu tem que o princípio da legalidade, ele deve ser analisado sob dois aspectos, sob dois vieses. Primeiro, tem um viés para o particular e tem um viés para o Estado. Quando eu falo Estado, quero falar ADM pública, quero falar para a administração, tá? Então, o particular, ele pode fazer tudo que não é proibido. Particular faz tudo que não é proibido.
Ou seja, a omissão de uma lei dizendo que algo não pode ser feito é um permissivo para nós particulares, para nós cidadãos. Agora, o Estado já é diferente. O Estado já funciona diferente. O Estado, ele só faz alguma coisa, ele só age, ele só atua, ele só se manifesta quando a lei autoriza ele a fazer isso. Quando a lei não diz nada, ele também não faz nada. Essa é a ideia do princípio da legalidade para o direito constitucional. Tá? Para o direito constitucional. Ah, eu estudei direito penal. Esquece, lá no direito penal tem algumas outras acepções, tem algumas coisas que a gente precisa buscar dos livros, né, da doutrina, da teoria. Não é agora aqui. Tá? Agora aqui, para a prova de artigo 5º, inciso 2, só isso. Só isso. Tá bom? Tem que travar minha câmera, que a minha câmera ela funciona assim, ó, uma câmera que ela, deixa eu ver se ela travou. Ela é uma câmera que ela me acompanha, se eu deixo ela liberada, se eu me mexo para cá, ela vem junto, se eu vou para cá, se eu me abaixo, se eu me levanto, ela me acompanha. Aí tem um gesto que é a palma da mão, ela destrava ou trava. E às vezes acho que eu fiz aqui, ela fica destravando ali, tá? Então não tô maluco não, tô só dando os comandos para a inteligência artificial aqui da câmera, tá bom? Fechou? Depois, quem quiser o material aí lá do grupo de estudos, tá lá, vai lá para a plataforma, né? E aí tem os fundamentos aí de cada uma das questões. Joia? Vamos lá para mais uma? Questão número 3, 2022, Banca Fundatec, Prefeitura de Tunas. Questão aqui de uma prova de técnico de enfermagem. Olha só. Com fundamento na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Novamente, temos que encontrar a alternativa errada, ok? Temos que assinalar a alternativa errada. A letra A fala que o estrangeiro poderá ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. Galera, aqui já está a zebra, né? Aqui já está o erro. Não importa se o sujeito é estrangeiro, né? Seja um turista, está turistando aqui no Brasil, pelo simples fato dele ser turista, ele vai ser privado de seus bens, né? O seu veículo, seus pertences, alguma coisa dele vai ser retirada por uma autoridade. Estou nem falando de assalto, tá? Estou falando da autoridade de alguém representando o Estado, a administração pública. Não pode privar esse estrangeiro sem um devido processo legal, sem uma razão, sem um fundamento legal. Por quê? Porque nós temos o artigo 5º, ok? Artigo 5º é o inciso 44. O inciso 44 fala que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. É o famoso princípio do devido processo legal. Ok? Então, cuidado com isso. A alternativa errada é a letra A. A lei não prejudicará o direito adquirido, é aquele que já faz parte do patrimônio do titular, 36 da Constituição. A letra C, ninguém será submetido a tratamento desumano, né? E não é nem tortura, tratamento desumano ou degradante, já é o inciso 3 aqui da Constituição, tá? Aqui é o inciso 36. A certidão de óbito é gratuita aos reconhecidamente pobres, é isso mesmo, tá? É isso mesmo, exatamente o que nós temos na Constituição, tá? O artigo 76. E ninguém será privado da liberdade sem o devido processo legal, basicamente trouxe novamente o inciso 44. Beleza? Tá aí os fundamentos na tua tela, gabarito, portanto, letra A. Vamos para mais uma? Bora, vem comigo. Mais uma da Fundatec, Prefeitura de Farroupilha. O que nós temos aqui? Ó? Com base na Constituição Federal, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de... Isso aqui, tranquila, né? Mas para quem não estudou, repito, pode ser a primeira vez que esteja vendo isso, pode estar começando a abrir os cadernos de estudos nesse momento, então o que é óbvio para ti pode ser algo extremamente novo para outra pessoa. Então tenha a tal da empatia, tenha o cuidado, tenha o coleguismo. No meu grupo de SUS Elite eu
Sempre estou dizendo para a galera, calça a chinela da humildade enquanto tu tá estudando, até porque tu tá estudando porque tu não passou em nada ainda. Então, por mais que tu já saiba um conteúdo, tem alguma coisa que tu ainda não sabe. Então, o que vai mudando é o nível, mas tenha respeito, tenha paciência, tenha tranquilidade, principalmente tenha carinho aí com as outras pessoas que estão começando. Então, essa aqui é muito tranquila, principalmente para quem já leu os incisos do artigo 5º. Então, durante o período do que, professor? Durante o período da amamentação, é um direito que as presidiárias, né, os presos, eles têm alguns direitos assegurados pelo artigo 5º. E as presas, né, as presidiárias, elas vão ter esse direito de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Isso vai estar aqui no artigo 5º, inciso 50 da Constituição. L, tá? Inciso 50 da Constituição. Beleza? Mais uma? Mais uma da Fundatec está aqui, Prefeitura de Limeira, São Paulo. Olha aqui, ó. Em 1988, o advento da nova Constituição representou a conquista de diversos direitos a serem garantidos pelo Estado brasileiro. Sobre o tratamento constitucional dado aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Então, ela não nos trouxe um grande tema. Ela basicamente falou dos direitos e garantias fundamentais e vai pedir para a gente assinalar a correta. E ela te largou aqui, ó, nas 5 alternativas, várias situações que são retratadas em alguns incisos do artigo 5º. A gente tem que ler e saber o que está certo e o que está errado. Tá bom? A letra A diz o seguinte, que a Constituição, ela admite pena de trabalhos forçados, mas apenas para os estrangeiros no caso de guerra declarada. Então imagina o seguinte, imagina a seguinte situação que o Brasil, ele entra em guerra com a Argentina. Aí o Brasilzão vence a guerra e os prisioneiros, né, os argentinos que estavam aqui combatendo nosso território, são presos e são condenados a trabalhar forçadamente em minas de carvão, em plantações, enfim, fazendas. A gente coloca eles para trabalhar forçados. Pode acontecer? Claro que não, né? O Brasil tem algumas penas que o Brasil não admite mais. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, penas aqui de trabalhos forçados, de caráter cruel, de banimento. A gente não tem mais isso, mesmo para estrangeiros, tá? Então isso aqui está totalmente fora, está totalmente errado. Certo? A letra B fala que o direito de propriedade garantido pela Constituição é um dos poucos direitos absolutos, visto que não há necessidade da propriedade atender à sua função social. A gente até fez uma questão que o direito de propriedade ele existe, mas ele não é absoluto. Por quê? Porque se a propriedade ela não atender à sua função social, ela poderá ser retirada. Imagina uma propriedade grande, onde o sujeito plante arroz, seja um grande plantador de arroz. Só que junto com o arroz, ele também resolve diversificar, começa a plantar drogas. Uma de Pablo Escobar. Essa propriedade continuará atendendo a sua função social? Claro que não. Claro que não. E aí essa propriedade poderá e vai, na prática, sofrer uma intervenção do Estado. Então grava isso aqui também, essa parte aqui de direitos absolutos, é um tema chamado características dos direitos fundamentais. Tu estuda na teoria geral disso aqui, ó. Lá no meu grupo de estudos Elite tem lá, primeiras aulas lá de direitos e garantias fundamentais, a gente fala disso. Tá? E aí uma das características, e talvez a mais marcante, a mais importante, é a característica da relatividade. Basicamente é dizer o seguinte, que os direitos e garantias fundamentais, eles não são absolutos, eles são relativos. O que significa isso? Significa que em algum momento, alguns direitos poderão entrar em conflito com outros. Poderá haver um choque de direitos. E aí qual que vai valer? Qual que vai valer? Será que tem um que vale mais? Será que tem um que vale menos? Não, essa escala não existe. Essa escala não existe, por isso que a gente fala que nenhum direito é absoluto.
Aí para uma prova de mais alto nível, lá no grupo de estudos elite, eu falo ainda, mas eu já vou te dar esse gostinho aqui, ó, para te ver a qualidade das aulas. A doutrina, né, os escritores do direito constitucional, eles entendem o seguinte, que para eles, doutrinadores, existiriam dois direitos que seriam absolutos, que valeriam mais de qualquer outro, que é o direito de não ser torturado. A tortura, portanto, seria um direito de não ser torturado, seria um direito absoluto. Não tem relativização, não tem nenhuma situação que a gente tolere e permita a tortura. E o direito de não ser escravizado, por todo o histórico da escravidão que nós tivemos. Então, para a doutrina, esses dois direitos seriam absolutos. Eles valeriam sempre, não teria relativização. Você não tolera jamais escravidão e não tolera jamais a tortura. Tá bom? Então a letra B errada, fora do jogo, ok? A letra C fala que a liberdade de associação concedida pela Constituição a todos os indivíduos engloba aquelas associações de caráter paramilitar, ainda que constituída para fins ilícitos. Pelo contrário, né? A gente não aceita, a gente não tolera, nos termos do artigo 5º da Constituição, associações de indivíduos de caráter paramilitar, ou seja, que tentem se opor às Forças Armadas. Quer um exemplo disso para te tentar lembrar? Sabe, na Colômbia? Na Colômbia existe as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Essas são forças paramilitares, ou seja, que não são oficiais, e que elas vão para se degladiar com o Estado, para confrontar o Estado, para confrontar as Forças Armadas colombianas. Então imagina que se criasse algo parecido aqui no Brasil, pode? Não, não pode. A gente não pode ter forças de caráter paramilitar que se oponham ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica, ok? E as associações, elas podem existir. Associação de professores, associação de pais e mestres, associação dos concurseiros, qualquer coisa, desde que seja para fins lícitos. Não podemos para fins ilegais, ilícitos, tá bom? Então a letra C está fora. A letra D fala que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Tá certo, tá? Tá certo. Vamos só confirmar aqui, ó. A letra E fala que as provas obtidas por meios ilícitos, por meios ilegais, somente podem ser admitidas para atender a finalidade pública. Pelo contrário, tá? As provas obtidas por meios ilegais, que não estejam previstos na lei, elas não são admissíveis no processo. Tá? Isso é papo lá de direito penal, processo penal. Não cabe aqui porque a gente demandaria muito tempo, tem corrente, tem doutrina. Para a hora desta prova aqui de constitucional, para a proposta da aula de hoje, só fique sabendo que as provas obtidas por meio de teoria, por meio de ilícitos, né, elas não vão ser admissíveis no processo, ok? Então a única certa aqui é a nossa alternativa D. Beleza? Então tu tem aí os fundamentos todos aqui nesse material que fica organizadinho para vocês do Grupo Elite, beleza? Se tu não quer pegar o material, quer ter acesso a todas as aulas completas, vem para o Grupo de Estudos Elite. Mais uma, vamos lá? Mais uma então, 2022 Fundatec. Aí nós temos o seguinte, ó, já vamos falar de remédio constitucional. Richard, morador de um bairro carente da região metropolitana de Porto Alegre, está sendo ameaçado de sofrer uma coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder praticadas por autoridade policial. Com base no caso narrado na Constituição Federal, assinale a única alternativa que contém o instrumento jurídico adequado a ser usado por Richard. Então, quando a gente estuda direitos e garantias fundamentais, a gente entende que o direito é aquilo que é dado e que pertence à tua titularidade. E que caso esse direito que agora pertence à tua titularidade ele seja violado ou esteja na iminência de ser violado, entra em cena a figura da garantia, que é o conteúdo assecuratório.
Enquanto o direito ele é o conteúdo declaratório, uma norma declara como sendo teu, a garantia é o conteúdo assecuratório, que ela assegura que tu possa usar aquele teu direito, ou que se ele seja violado, que essa violação, que essa lesão, ela seja sanada. Ok? E aí, esse tema, garantias, a gente estuda com o nomezinho de remédios constitucionais. Por quê? Porque é o nome que a doutrina deu, porque eles vêm para remediar, para consertar, para sanar uma situação de ilegalidade ou de abuso de poder. Ok? E aí nós temos que prestar atenção em alguns detalhes aqui que a questão nos dá. Isso aqui já é uma questãozinha um pouquinho mais trabalhosa para nós. Olha só os detalhes aqui, ó. O Richard é morador de um bairro carente da região metropolitana. Nada demais até agora. E ele está sendo ameaçado de sofrer, tá aqui, ó, grava isso, ameaçado de sofrer uma coação, tá? Uma coação, ou seja, uma restrição de sua liberdade de locomoção, o famoso direito de ir e vir. Famoso direito de ir e vir. Por uma ilegalidade e um abuso de poder. E aí nós temos que lembrar qual das garantias, ou seja, qual dos remédios sana, conserta, arruma, devolve a possibilidade da gente ir e vir novamente, do direito de locomoção ser garantido novamente. Qual é, professor? Habeas corpus. Tá? Habeas corpus tranquilamente. Falou em direito de locomoção, direito à liberdade de locomoção, ok? Direito à liberdade de ir ou vir, de ficar, permanecer, falou em habeas corpus, ok? Então grava isso. Direito à liberdade, habeas corpus. Tá? Direito à liberdade, habeas corpus. Direito à informação, professor. Direito à informação, habeas data, o HD. Qualquer outro, basicamente, mandado de segurança. Aí depois a gente tem alguns detalhes da ação popular aqui, da ação civil pública. Que aí eu vou ensinar para os meus alunos, já tem a aula inclusive pronta lá no nosso curso completo de Direito Constitucional. Quer saber mais? Entra para o grupo de estudos Elite, que tem tudo isso aqui, ó, mastigadinho para vocês chegarem no dia da prova da brigada com isso aqui, ó, na ponta da língua, que é um tema que tem tudo para ser cobrado. Faz muito sentido ser cobrado numa prova da brigada militar os direitos e as garantias fundamentais básicas do cidadão, até porque vocês, como brigadianos e brigadianas, vocês vão se deparar com situações como essa aqui no dia a dia de vocês. Então é extremamente interessante e importante você saber esses detalhes aqui, porque é uma coisa que faz todo sentido para o brigadiano, tá? Professor, onde que está isso aqui? Artigo 5º, inciso, é o inciso 68, tá? Inciso 68 da Constituição Federal. Beleza? Vamos lá? Vamos mais uma? Vamos mais uma então. Tá aqui, ó. Questão 2022, Fundatec. O que nós temos? Relativamente aos exatos termos, olha que interessante, aos exatos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Olha só que questãozinha interessante, né? Exatos termos, ela deixou claro que ela quer o copia e cola, a literalidade de algum dos dispositivos da Constituição. E aí ela fala na letra A que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de resolução. Não é resolução. Se ela quer nos exatos termos, é senão em virtude de lei. É o artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição, lá no início. Aí o que nós temos aqui? A propriedade atenderá à sua função social. Opa, parece que a gente já viu isso, né? Da função social da propriedade, artigo 5º, inciso 22 aqui da nossa Constituição, 23 da nossa Constituição. O princípio tá legal isso aqui, vamos confirmar. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vedada a exigência de qualificação profissional. Na verdade,
atendidas as qualificações profissionais que a lei atender, que a lei estabelecer, que é o que acontece como grande exemplo, o que a gente tem na prova da OAB, né? Que a pessoa faz a faculdade de Direito, se forma um bacharel, só que para exercer a advocacia ela tem que ser aprovada no exame de ordem. O grande fundamento é o famoso artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Tá bom? Isso aqui tá errado, é vedada, a exigência é permitida, tá? É plena liberdade de associação para todos os fins, inclusive de caráter ilegal, a gente já viu, né? Exemplo da Colômbia ali, tá errado, né? Letra D tá fora do jogo, não é para todos os fins, não. Onde que tá isso? Artigo 5º, inciso 17 da nossa Constituição. Beleza? A letra E é garantido o direito de propriedade aos que possuírem escritura pública do imóvel. Não, ele só fala nos exatos termos, não fala da escritura, fala só do direito à propriedade. Ah, professor, mas não tem que ter, mas aí é o papo lá do direito civil que se vira com isso aqui, diferença de posse, de propriedade, nos exatos termos da Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 22, só fala que é garantido o direito de propriedade. Aí daí o restante é problema lá do direito civil. Então aqui nós temos como única alternativa correta, nos exatos termos da Constituição, a letra B, ok? Tá aí o fundamento na tua tela. Tá bom? Vamos para mais uma e a última questão dessa nossa aula aqui, ó. Questão da Fundatec, Prefeitura de Campo Bom. Uma questãozinha num formato que a Fundatec gosta bastante de dar aqui alguns itens e pedindo para ti analisar e ver o que é verdadeiro e o que é falso. Olha só que interessante. Aí depois tu tem que marcar a alternativa que preenche a ordem correta, olha só. A ordem correta de preenchimento. E aí, vamos resolver esse bagulho aqui? Nossa, eu falei que nem alguém que vocês com o brigadiano vão prender daqui a algum tempo, né? Falei agora como alguém que vai ser preso por um brigadiano. Meu Deus, falei, agora vamos resolver esse bagulho. Vamos resolver essa questão. Vamos lá, comportamento, professor. Bora. Com base na Constituição Federal, assinale as assertivas abaixo, assinalando V, ser verdadeiras, ou F, ser falsos. Bora. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A gente falou numa questãozinha logo atrás ali, que o teu direito de opinião, manifestação do pensamento é legal, permitido, e tu tem que fazer isso às claras, né? Tu não pode fazer vedado o anonimato, isso aqui tá certo, isso aqui é V. Perfeito, verdadeiro. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Aqui fala, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Olha só, isso aqui é novo, tá lá no inciso 14 da nossa Constituição, salvo engano, artigo 5º, inciso 14, salvo engano, é inclusive o fundamento da profissão de jornalista. O jornalista sempre larga uma notícia e ele fala, não posso revelar minha fonte, né? Porque a gente vem dessa Constituição de 88 pós-ditadura, onde o jornalismo era muito perseguido, enfim, né? Existia tortura e tal, aquela história toda que você já conhece. E aí veio esse inciso aqui para proteger o acesso à informação, especialmente quando ela for necessária para o exercício profissional. Isso aqui é verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Aí o último item fala que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, para fins legais. Vedada, proibida de caráter paramilitar. Perfeito, isso aqui tá certo, tá? Isso aqui é verdadeiro também. Aí nós temos lá no inciso 15, inciso 17, perdão, da nossa Constituição. 17, salvo engano. Aí a ordem correta, todas são Vs. Aí nós temos aqui na letra A, fala 2 Fs aqui esse F tá fora. Letra C, VV, FF tá fora, aqui esse F tá fora, é exatamente. Letra C é a nossa alternativa. Fundamentos aí na tua tela. E aí, o que acharam? Tranquilos? Beleza, né? Eu sempre gosto de trazer para vocês esses simulados aqui, porque dá uma visão como a banca gosta de cobrar
E mesmo que eventualmente não venha a Fundatec, venha uma La Salle, venha uma Legale de repente, o estilo de questão é muito assim, cara. Não tem muito mistério, não. Eu tenho uma filosofia como professor, tá? Eu acho que tu não pode ficar muito encucado, muito encanado nessa história assim. Nossa, eu só resolvo questões da banca. Bom, então tu pode ser agora, porque nem banca tem, não tem edital ainda, né? O que que tu tem que fazer? Eu acho muito e acredito fortemente, a minha filosofia como professor é que se tu dominar o conteúdo, tu vai ser capaz de resolver a maioria das questões. E aí num pós-edital, num reta final, óbvio que é interessante tu conhecer a banca. É muito importante. Mas não é assim, ó, o segredo, nossa, absoluto, tem que conhecer, senão não vai passar. Se tu soubesse o artigo 5º e os incisos do artigo 5º, tu resolvia as questões aqui. E resolveria qualquer outra questão, de qualquer outra banca. Beleza? Eu acho isso, acredito fortemente nisso. E eu acredito muito que a tua preparação, especialmente até o edital sair, deva ser assim, na amplitude, tá? Mente aberta para fazer a maior quantidade de questões possíveis, tá bom? Então é isso. Professor Eric Salmeirão aqui, espero que tu tenha entendido, espero que tenha gostado, principalmente entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui que eu te respondo. Se tu quiser fazer parte do grupo de Estudos Elite, ter o meu acompanhamento, enfim, link está aqui na descrição, abaixo do título aí do nosso vídeo aqui da aula. E tira tuas dúvidas no WhatsApp, se ficou alguma dúvida. O negócio é estudar. Vem comigo. Professor, quanto custa para entrar no grupo de Estudos Elite? Eu costumo dizer que o grupo custa 397. Mas o investimento é para que a gente juntos possa mapear, possa te dar uma visão. Estava fazendo uma aula, até tá aqui no YouTube também, a gente fez a aula essa semana, da aula 1 que eu deixei liberada para vocês do decreto, do regulamento disciplinar da brigada, né? E tem um que foi alterado, tem uma questão lá das prisões administrativas, né? Das restrições que foram alteradas em 2019, o decreto de 2004. Se tu estudar sozinho, tu pode errar uma questão por estudar sozinho. Então é nesse ponto que o grupo de estudos, que o acompanhamento do professor, ele vem bem a calhar, para ser como um farol para ti naquele meio de escuridão que pode ser uma legislação desatualizada. Tá bom? Então tá. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e entra no grupo de estudos Elite, que a gente vai juntos na missão de aprovação na brigada. Bora, até mais.